Botei aqui, já iniciei aqui a gravação. Eu vou botar agora aqui pro. Cadê? Vou compartilhar a tela com vocês. Cadê? Página de abertura. Permitir que todo mundo. Quem não tiver com o livro em mãos, pode acompanhar aí. Eu não sei se. Nossa, eu não tenho. Eu não sei se esse tamanho de letra tá bom para quem tá no celular. Espero que sim. Acho que tá bem grande. Tá bom. Pode começar, Luciane, então. Então Evangelho todo dia, né? Assunto do dia. Antes de servir, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Palavras de Jesus, registrado por Mateus, no capítulo 20, versículo 28, no livro Pão Nosso, capítulo 4, editora FEB, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Antes de servir, em companhia do espírito de serviço, estaremos sempre bem guardados. A criação inteira nos reafirma esta verdade com clareza absoluta. Nos reinos inferiores, as mais altas esferas, todas as coisas servem a seu tempo. A lei do trabalho, com a divisão e a especialização nas tarefas, prepondera nos mais humildes elementos, nos variados setores da natureza. Essa árvore curará enfermidades, aquela outra produzirá frutos. Há pedras que contribuem na construção do lar. Outras existem calçando os caminhos. O Pai forneceu ao Filho, o homem, a casa planetária, onde cada objeto se encontra em lugar próprio, aguardando somente o esforço digno e a palavra de ordem para ensinar a criatura a arte de servir. Se lhe foi doada a pólvora destinada à libertação da energia, e se a pólvora permanece utilizada por instrumento de morte aos semelhantes, isto corre por conta do usufrutuário da moradia terrestre, porque o Supremo Senhor em tudo sugere a prática do bem, objetivando a elevação e o enriquecimento de todos os valores do patrimônio universal. Não olvidemos que Jesus passou entre nós trabalhando. Examinemos a natureza de sua cooperação sacrificial e aprendamos com o Mestre a felicidade de servir santamente. Podemos começar hoje mesmo. Uma enxada ou uma caçarola constituem excelentes pontos de início. Se te encontras enfermo, de mãos inabilitadas para colaboração direta, podes participar mesmo assim, servindo na edificação moral de teus irmãos. Deixa eu subir aqui. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, sim, rapidamente, tudo que eu entendi, né? Tudo que nós temos no universo, criação que não é do homem, né? Que é a criação de Deus,
às vezes, aqui embaixo, né? Como a pólvora foi criada, como o avião foi criado para uma determinada coisa e depois serviu para guerra, a pólvora para matar, eliminar pessoas, enfim. Então, Deus criou isso não para que o homem se utilizasse disso para o mal, pelo contrário, para servir, né? Para nos ajudar o progresso da humanidade. E nós buscarmos procurar servir nas situações, nas mínimas situações que nós pudermos fazer. Porque, às vezes, a gente não tem disponibilidade total de servir numa casa espírita, num hospital, de fazer um trabalho num hospital, de visitas, enfim. Mas a gente pode fazer servir em pequenas doses, em doses homeopáticas, no lar, com o vizinho, tendo paciência um pouco com o vizinho, né, com os nossos filhos, com as pessoas que convivem com a gente, e buscando servir, porque Jesus veio para servir, né? Ele mesmo falou que ele veio para servir, e continua até hoje, né? E a gente precisa aprender a servir com felicidade, a servir com bom ânimo, né? ao nosso semelhante. Deixa eu ver se eu pego alguma coisa mais aqui, que eu não peguei muito bem a página no início. Ele diz aqui: a lei do trabalho com a divisão e a especialização nas tarefas prepondera nos mais humildes elementos dos variados setores da natureza. Eu peguei mais ou menos isso aí. Tom Zélio, você conclui? Porque hoje realmente eu não li a página e eu não... Não, tudo bem, tranquilo. Eu prefiro que você termine, por favor. Claro, sem problema algum, vamos lá. Mas é isso mesmo que você está falando. O problema todo que eu percebo é que, assim, quando você estava falando, me deu a curiosidade de checar novamente aqui na internet, rapidamente, qual é a composição da pólvora, né? Então, se a gente pegar aqui a composição da pólvora, deixa eu pegar aqui novamente, a primeira vez que foi encontrada foi século IX, né? O nono século, e convencionou-se chamar de pólvora negra. É uma mistura de enxofre, carvão vegetal e nitrato de potássio. Então, se a gente parar para perceber, tudo que existe na Terra, existe no planeta Terra. Vamos falar depois, a gente pode chegar até a conversar sobre a energia nuclear, né? O ato de você fazer a fusão do átomo, a fissão do átomo, a quebra elementar ali do núcleo de um átomo e a liberação da energia atômica. Nada disso foi criado, nenhum essas habilidades, essas possibilidades foram concedidas ao planeta, que é um processo de concessão, para promoção de guerra e destruição, né? Como você mesmo comentou, não foi com esse objetivo. É claro que diversos pesquisadores foram também inspirados a descobrir, a misturar esses elementos, porque, vamos pontuar, né? A pólvora é enxofre, carvão vegetal. O enxofre e o carvão vegetal são combustíveis. E aquele que é o elemento oxidante, que vai promover a queima, né, a combustão, é o nitrato de potássio, KNO3. Então você fica pensando assim, mas são elementos químicos que tem na natureza. Isso é uma coisa que Deus saberia que as pessoas iriam acabar misturando, né? Só que não foi para esse objetivo. Então, por que ele cita a questão da pólvora, né? Porque fica parecendo que isso é obra de Deus, né? Poxa, Deus criou ou estimulou a eles criarem o sentido da autodestruição. Isso não é verdade. Deus permite e, claro, incentiva o avanço
da ciência e de todos os recursos que existem no planeta para ampliar a nossa capacidade de servir ao bem. E servir ao bem são atividades que vão atender a todos. São recursos que vão alcançar a todos. Não pode ser algo, por exemplo, pontual. Eu vou servir só ao meu interesse. Então, você pode pegar pólvora e usar para destruir uma rocha, para fazer uma rodovia, que vai servir a milhões de pessoas aquela rodovia. Você pode utilizar aquela pólvora para desagregar e soltar elementos de outras rochas para fabricar aço, para fabricar alumínio. Então, é amplamente utilizado para a fabricação de, por exemplo, de dinamite e tantos outros recursos que existem hoje que são recursos que são naturais do planeta Terra. Então a gente fica se perguntando, mas por que ele quis ir para esse lado, né, da conversa? Por que Emmanuel, antes de servir, ele pega e fala para esse lado? Por que ele tenta pegar esse versículo, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir? É porque a gente tem que saber como... A gente precisa ter ideia de como servir, né? Esse é um problema. Porque, por exemplo, a maioria das pessoas pensam assim: olha, no planeta Terra existem hoje 8 bilhões de almas encarnadas. Isso é um problema. Vamos servir ao bem. Temos que destruir metade da humanidade para reduzir os problemas com relação a recursos naturais. Aí você deve ficar se perguntando assim: mas não era mais fácil você reduzir os hábitos? Por que você precisa de toneladas e toneladas de alumínio dentro da sua casa? Toneladas e toneladas de recursos que você vai tudo pro lixo? Por que a gente não pode tentar descobrir uma maneira de viver de uma forma mais otimizada, de melhor utilizar os recursos da natureza para atender 20 bilhões de almas, não só 8? Só que aí vamos ter que abandonar os nossos hábitos e vamos ter que empreender o espírito de serviço, de transformar como que a vida é organizada para que ela possa sustentar muito mais recursos. Então, quando ele comenta aqui para a gente no finalzinho, comece com coisas simples. Uma enxada, uma caçarola, constituem excelentes pontos de início. Se te encontras enfermo, de mãos inabilitadas para colaboração direta, ou seja, o exercício físico de fazer alguma coisa fisicamente, podes principiar mesmo assim servindo na edificação moral de teus irmãos. Dar bons conselhos, ter uma palavra amiga disponível. Mas por que ele está batendo tão firme nessa questão do espírito de serviço? Porque a gente tende a ficar saturado muito rápido de tudo. Nós estamos num momento espiritual em que a gente se satura muito rápido. Alguém fala assim: poxa, vamos empilhar isso aqui para ficar mais bonito o local. Aí alguém vai falar: para que bonito? Deixa o local assim mesmo. Aí alguém fala: vamos corrigir aqui a calçada para ninguém ficar tropeçando. Poxa, mas vai gastar cimento, vai gastar tempo, tem que dar uma mão de obra danada. Deixa as pessoas tropeçarem mesmo. Porque, no fundo, o espírito de serviço, ele está atrelado ao princípio do amor. Quem ama se preocupa com todos. Quem ama quer servir a todos. Quem ama não importa onde tem um problema, ele quer estar lá para resolvê-lo. Então, aonde existe uma dificuldade, aonde existe uma deficiência, ele quer estar lá para ajudar, para combater a deficiência, a dificuldade, se sentindo obrigação dele. Eu sei a resposta, eu tenho que responder. É igual você se envolver num problema de matemática, de física, seja o que for. Aí a pessoa fala assim: ninguém consegue resolver esse problema em 20 minutos. Aí você fala: ninguém? Peraí, esse problema você resolver? E eu vou tentar resolver em 15. Aí você fala assim: mas para que você vai resolver isso? É inútil. Você vai gastar seu tempo à toa. Deixa para lá esse problema para lá. Mas se aquele problema resolvido for a solução de algo estratégico que vai ajudar a melhorar a condição de vida de milhões de pessoas na humanidade. Então foi assim que surgiu as grandes vacinas. Quem conhece a história da vacina da paralisia infantil, quem não conhece, eu recomendo buscar no YouTube e ver um pouquinho do histórico do CIBEN no desenvolvimento da
da vacina, ele levou décadas desenvolvendo, se injetava o vírus, ele injetou nele mesmo, no corpo dele, para tentar desenvolver a vacina e doou a vida inteira para resolver esse problema. Hoje o Brasil não possui mais paralisia infantil, que é uma doença, assim, medonha. Graças a Deus. Quem conhece sabe, mas a gente não valoriza. Nós estamos vivendo uma época estranha, a gente não valoriza nada que está na sua volta. Mas você olha para uma televisão, você não pensa, alguém fabricou essa televisão, alguém desenvolveu o LED, alguém desenvolveu essa lâmpada, alguém construiu essa parede. A gente não valoriza nada, porque tudo ficou no sistema capitalista. Eu posso pagar por isso, então é meu. Então não tem que agradecer a ninguém, eu estou pagando por isso. Só que isso deturpa a nossa essência. Deturpa completamente a nossa essência. A tal ponto de terem pessoas que têm capacidade de fazer coisas incríveis e maravilhosas e a pessoa fala, mas não vão me pagar o suficiente. Eu prefiro não fazê-lo. Entendeu? É estranho. O nosso momento histórico é esse, espiritualmente falando, né? Da nossa marcha evolutiva moral. Alguém chega e fala o seguinte, você pode resolver isso aqui? Aí você sabe que aquilo tem um grande valor agregado, né? Se alguém resolver, a pessoa pode ficar milionária. Aí o que você faz? Eu não vou resolver, não. Ele vai ficar milionário, não eu. Ué, mas vai ajudar milhões de habitantes, a milhões de pessoas. Fosse assim, Nikola Tesla, que inventou basicamente tudo que tem a ver com eletricidade, desde motor elétrico, batedeira, liquidificador, máquina de lavar. Sem esse cara, nada disso existiria. Sequer chegaria energia elétrica até a nossa residência. Porque estaríamos até hoje tentando ligar a lâmpada com energia de corrente contínua e não energia de corrente alternada. Graças a Nikola Tesla é que conseguimos esse recurso. Como terminou a vida dele? Sozinho, abandonado num hotel, classificado como louco e sem ter condições nem de sobreviver, nem conseguir comprar o seu próprio alimento. Quem bancava ele era alguém do hotel que fornecia um quarto lá para ele. Totalmente desacreditado e desconhecido. Mas esses são os grandes espíritos que alavancam a humanidade. Porque todos que estão prisioneiros à relação comercial, à relação de troca, eles não vão dar um passo a mais se não obtiver especificamente um retorno financeiro. Ele não quer servir pelo espírito de servir. Ele só quer servir se for para ficar rico, se for para ganhar muito dinheiro, se for para ter recursos. Aí desencarna e descobre que estava vivendo um grande teatro, que era o teatro da vida material. Aí a pessoa não percebeu, caraca, não é que eu estava vivendo a ideologia de vida dos materialistas. Aí agora eu desencarno, eu perdi a oportunidade de servir, né, de desenvolver o espírito de serviço, porque isso aqui requer desenvolvimento. Espírito de serviço requer desenvolvimento. Não é algo que você simplesmente, eu ganhei o espírito de serviço. Não existe nada doado na escola do Pai, né? Tudo nós temos que desenvolver. Então, mas pode falar, Luciane, você comentou alguma coisa? Você estava falando do amor, né? Acho que no início alguma coisa você falou do amor. Eu estava vendo lá em cima. Cadê? Sobe um pouquinho lá em cima, por favor. Aqui é. Pronto. Quando Jesus diz, né? Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Né? Porque eu vejo assim, a gente está aprendendo, né, o Tonzelli. Tudo bem que já no século XXI, mas a gente ainda está aprendendo essas questões. Jesus veio, continua trabalhando, vai continuar trabalhando sempre, que é um espírito, né? Sim. É o governador do planeta, né? Mas, assim, não estou fazendo uma defesa nossa, mas eu acho assim, a gente está aprendendo. Mas esse é o problema. Está começando a aprender a servir com amor. Pelo menos assim, a gente já não consegue todas as coisas, em todos os momentos. Hoje, por exemplo, eu estava num elevador, tinham 4 pessoas, aí uma pessoa entrou no elevador, a outra saiu com uma arrogância, porque
só tinham 4 marquinhas, então só podiam 4 pessoas entrarem, uma entrou, ela saiu, fazendo, enfim. Mas a gente em casa, com amor, assim, por exemplo, né, a gente cuida dos nossos, você tem suas filhinhas, né? Então a gente está exercitando isso aí também, né? Esse amor, aos poucos, com carinho, dar um banho, dar uma comidinha, conversar, ensinar alguma coisa. Tudo isso é amor. Mas a gente está aprendendo nessa célula ainda nuclear, né? Que é a nossa célula, essa célula familiar, esse amor. A gente ainda não consegue exteriorizar isso nessa imensidão que é a humanidade. A gente às vezes não consegue se sensibilizar com a dor do vizinho. Não, tudo bem. Eu entendi o que você está comentando, mas eu estou comentando de uma maneira. Tá entendendo? Não, tudo bem, mas eu estou comentando de uma maneira muito mais assim. Abrangente. Não, ao contrário. Muito mais pontual. 2 mais 2, 4. Muito mais pontual. Bem tipo tijolo por tijolo. Porque ele fala assim: em companhia do espírito de serviço, estaremos sempre bem guardados. Bem guardados de quê? Vamos estar bem guardados do quê? Bem. Ué, mas você pode ter o espírito de serviço fazendo serviços equivocados. Não, entendeu? Mas eu tô falando aqui de serviço no bem. Não, mas não tem problema o serviço equivocado. Por isso que você não entendeu ainda. Ainda vamos obrar no mal. Tá. Eu tô falando que nem sequer por vezes temos o espírito de serviço de fazer alguma coisa. Isso que eu tô comentando. Qualquer coisa. O problema é a inércia, é o que as pessoas chamam de incúria. A tradução para incúria, a pessoa não quer fazer nada. Esse é o pior momento espiritual do ponto de vista... o que você acha disso? A pessoa fala, não acho nada. Aí você chega e fala assim, não, você não pode achar nada. Você tem que achar alguma coisa que isso aqui é ruim, ou isso aqui é bom, temos que mudar, temos que transformar. A pessoa fala, não acho nada. Você gosta como estão as ruas e as calçadas? Para mim tá bom. Como é que vai existir progresso, não só espiritual, como progresso em relação a habilidades do espírito, se ele não quer fazer nada? Absolutamente nada. Entendi. Entendeu? É esse início. É que você está falando lá na frente, você está falando aquele espírito... você está falando aquele espírito que ele já desenvolveu todas as habilidades que a Terra ofertou, todos os recursos que o planeta Terra já ofertou, e ele está desenvolvendo agora o amor em profundidade. Eu estou lá atrás ainda. Imagina aquele espírito que ele não quer fazer nada. Vamos ali sair para... Poxa, olha só, vamos construir um telescópio para observar, sei lá, Marte, com um filtro polarizado, ultra denso. Vamos ter que desenvolver um wafer de silicone para poder fazer uma diagramação melhor dos raios catódicos e raio gama. Aí a pessoa fala, para que isso? Não serve para nada. Eu falei, não, mas eu vou conseguir ver um aspecto diferente de Marte. A pessoa, mas isso é inútil. O que eu posso fazer com isso? Você está entendendo? Não, a gente está vivendo um momento... A gente está vivendo um momento... Mas aí esse companheiro que está na inércia, ele, por exemplo, ele não quis, ele não quer desenvolver porque ele não acha que não tem interesse. Mas Deus vai pôr outros espíritos capacitados para fazer aquilo. Então, mas eu estou querendo dizer de uma maneira mais direta o seguinte, eu sei que é difícil o que eu vou falar, mas é assim que eu penso. Deus colocou uma série de regras no planeta que obriga a gente a pular. Igual o sapo. O sapo, se ele pudesse, ele andava, mas ele não sabe andar. A perna dele não serve para andar, só serve para pular. Então, por isso que o sapo pula. Porque ele tá... Mas a gente pula também, Tonzelli. Então, mas por isso... A gente também pula pra caramba. Então, mas é disso que eu tô falando. A gente pula justamente porque, na verdade, há uma necessidade. Você precisa comer, você precisa beber água, você precisa... Tem hora que Deus aperta... As leis de Deus, né? Aperta a gente tem que pular para sair daquela zona de conforto e ir para frente. Então, mas olha só, aí eu vou fazer a pergunta que não quer calar, não precisa responder, mas todos nós temos que buscar responder. O que nós gostamos de fazer
no dia a dia, que não tem nada a ver com atividade financeira e que não tem nada a ver com ter alguma... O cara não vai pintar um quadro para poder vender o quadro ou para receber elogios do quadro. Ele vai pintar porque ele gosta de pintar. Ele não vai escrever um livro para que todo mundo leia para poder ele vender livro. Ele vai escrever porque ele acha que é importante o que ele vai dizer no livro. Está entendendo o que eu quero dizer? A gente está altamente materializado nas condições ainda que são obrigações físicas, obrigações do corpo físico. A maioria das pessoas só trabalham porque tem que pagar conta. Se a pessoa não tivesse que pagar conta, ela não trabalharia de jeito nenhum. É disso que eu estou tratando aqui no começo. Então, o que Deus criou? Criou um mecanismo de constrangimento. Se você não correr atrás do seu ganha-pão, você vai morrer de fome e você destruir o seu corpo físico. É por constrangimento. Estamos bem guardados em relação à lei de progresso. Porque a lei de progresso vai exigir de todos nós serviço contínuo. Então temos que ir dormir pensando, eu quero sair do corpo físico e trabalhar em alguma coisa. Fora do corpo físico. Não quero ficar dormindo, não. Esse negócio de descansar, o corpo físico está cansado. Eu tenho muita coisa para fazer fora do corpo físico. Quero servir. Aonde tem um problema aí? Bezerra, quem for. Me aponta aí que eu estou dentro. Vamos lá, vamos resolver o problema. É nesse sentido que eu estou querendo dizer, entendeu? Oi? Me escuta? Eu não sei se eu me fiz... Eu disse que eu entendi. Ah, tá. Eu não ouvi, desculpa. Foi nesse sentido que eu quis dizer, entendeu? Nós temos a tendência... Se você rascunhar a sua vida inteira, a gente se assusta, sabe por quê? A gente percebe que 98% da vida inteira nós só fizemos coisas materiais. Da matéria para a matéria. E nada mais. Sim, é verdade. É verdade. Essas coisas materiais nos educam. Nos educam. Por isso que ele chega no final e fala. A gente acha que não. Aqui, ó, a enxada. Começa pela enxada, caçarola. Aquela caçarola para produzir, né? Você refinar seus alimentos e tal. Trabalhar os alimentos. Constitui um excelente ponto de início. Aprenda a fazer essas atividades com carinho, com amor, com alegria. Caramba, eu peguei aquele milho, tirei da espiga, fiz uma papinha. Olha que papinha maravilhosa que eu consegui fazer. Mas a gente faz isso 3 vezes. A 4ª a gente não liga mais. A 5ª a gente está xingando. A 7ª ou a 24ª a gente está falando, pelo amor de Deus, não aguento mais fazer isso aqui. Nós nos saturamos. Mas é assim. Nós nos saturamos muito rápido. Ao invés de ficar alegre, feliz, contente, caramba, não é que hoje eu consegui varrer a casa e ela ficou muito mais bem limpa? Olha como que essa vassoura limpa esse piso maravilhoso. A gente perdeu a alegria de servir, de fazer, por estar se dispondo a fazer. É estranho. O mundo ficou intoxicado por um monte de filosofias materialistas. E você só é especial se você faz alguma coisa para se tornar um milionário. Se você não está fazendo alguma coisa para se tornar um milionário, você não é especial. Mas isso é um problema gravíssimo, que o materialismo permeou as consciências humanas e passou a criar grandes tapumes. A gente não enxerga mais nada, só enxerga isso. Agora imagina todo mundo aqui da reunião, do grupo, que está envolvido com o espiritismo, tem aquela consciência plena. Eu sou um espírito imortal. E aí você fica pensando, caramba, eu tenho que absorver o máximo das capacidades e potencialidades que o mundo me oferece. Sempre. Ah, mas eu perdi os 2 braços, perdi as 2 pernas. Ué, você tem condições de servir na edificação moral de teus irmãos. Sabe falar uma palavra meiga, doce, carinhosa? Sabe chegar para alguém que está desanimado, frustrado, e você falar alguma coisa de esperança e motivação e falar, não esmoreça, vamos lá, bola para frente. Não pense assim, tudo vai mudar. Entendeu? É um estado de espírito. Quem falava muito isso era Sócrates. Sócrates falava de uma maneira muito bonita, porque a mãe de Sócrates era parteira.
Então, ele chegava e explicava para as pessoas, mas é aquelas pessoas que não querem saber de desenvolver a sabedoria, desenvolver o amor, desenvolver as suas potencialidades. O que a gente pode fazer com elas? Aí eu sabe o que ele falava? Ele dava um exemplo brilhante. Eu não posso ajudar a parir, ou seja, trazer uma criança ao mundo, se a pessoa não está grávida ou grávida. Parece uma coisa meio que estranha, né? Mas é um despertar, é como estar apaixonado. Você está apaixonado pela vida? Está apaixonado pela existência? Você é feliz, realizado, de perceber que você está matriculado numa escola e que o Cristo está continuamente trabalhando pertinho de você. Possivelmente até cruzou com você e você não viu. Você está entendendo o nível de complexidade que a página está tratando aqui? Ela está tentando expandir nossa capacidade de dilatar essa paixão. Dilate suas paixões em tudo que você faz. Seja apaixonado pelo que você faz. Mas eu gosto de costurar. Mas que cada ponto da costura te traga uma alegria. Que você fique, nossa, consegui unir esse tecido no outro. Que coisa incrível. Mas a gente uniu 3 vezes, a 5ª vez... isso aí todo mundo faz, né? Então a gente só fica realmente maravilhado se é alguma coisa que ninguém faz. É estranho. Então você não fica maravilhado porque você é capaz de fazer contas complexas ou saber alguma coisa mais complexa. Mas todo mundo já sabe, né? Então você não está em busca no seu mundo interior por exercer essas potencialidades. Você está em busca no seu interior de exercer e que ninguém consiga exercer. Esse é o problema. E a gente está sempre buscando ao mesmo tempo nesse processo ser servido e não servir. Né? A maioria das pessoas, quando chega a uma certa idade, pensa assim, puxa, mas eu ajudei minha filha, eu ajudei meu filho, eu fiz isso, eu fiz aquilo para o meu filho, agora está na hora de eu ser servido. Aí você fica pensando, não entendi, ele vai reencarnar, vai começar tudo de novo. Como é que pode chegar na velhice pensando, eu não tenho mais que servir? Como não tem? Acho muito bonita a tradição, por exemplo, indiana. A pessoa chega quando completa 60 anos, sabe o que acontece na Índia? Eles comemoram um novo aniversário. Que ele está entrando na idade da experiência. Ele já teve toda uma experiência, uma vivência, e ele tem total capacidade de aconselhar as pessoas, porque agora ele tem 60 anos. É estranho, porque aqui no Brasil a gente não se importa. O idoso, é óbvio que o idoso ele viveu 60 anos e tem 6 décadas na frente de outras pessoas. É lógico que isso importa. Mas o idoso no Brasil é tratado, excluído. Tanto na parte de trabalho, em todos os sentidos, o idoso, né? Sim, mas... sim. Sistema de capitalista, né? Capitalista. Sim. Capitalista, né? Exclui o idoso. Não é isso que você está falando, mas eu só estou acrescentando. Não, mas é exatamente isso que eu estou falando. Exclui mesmo. Mas o problema é quando... a própria família também. Sim, mas... lar. Mas tudo isso são coisas externas. Ele não pode controlar. O problema é quando ele... Então, mas aí o problema é ele, como idoso, com questões internas que ele pode controlar, ele resolve. Tô vendo ali, a pessoa vai cometer um erro muito grande. Eu não vou falar nada, quero mais que ele quebre a cara. Não, eu tô falando que é um... Não tô falando de ninguém daqui do grupo. Eu tô falando que é um pensamento que pode, entendeu? Pode brotar na intimidade da pessoa que tem uma certa idade. Se eu for falar, a pessoa não vai me ouvir. Não, mas se você falar com carinho, se você falar com atenção, podemos servir moralmente. O serviço continua. Ainda mais quando deixarmos o corpo físico. Você não vai usar braço. Todo mundo já pode pensar nisso? Também pode servir na oração. Por isso que Tozelli faz a nossa oração aí. Anda controlando o tempo, Tozelli. Sim, estouramos o tempo aqui. Eu tava nem olhando pro relógio. Desculpa aí, Ana. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, Mestre de amor e infinita misericórdia, agradecemos, Senhor, pelas possibilidades de esclarecimento, especialmente, Senhor, para dilatar as nossas capacidades, em primeiro lugar, da boa vontade e da coragem para sempre nos colocarmos em posições de nos desafiarmos para servir
a tudo e a todos que estão à nossa volta, não importa quem, até mesmo desencarnados, que todos possam perceber que somos uma grande família, a grande família espiritual, todos somos filhos de Deus, destinados à lei de progresso. Conjuntamente, de mãos dadas, alcançaremos esses pressupostos do Cristo. Dai-nos força, Senhor, nessa trajetória. Com essa prece, pedimos permissão para começar o estudo da noite. Obrigada, Senhor. Então, vamos lá, vamos iniciar, vamos finalizar. Sim. Na Patrícia, que está chegando hoje. Eu vou colocar aqui para compartilhar a tela. Só um minutinho. Cadê? Pronto. Vocês estão... deixa eu aumentar o tamanho da letra aqui. Todo mundo está enxergando aí? Para mim tá bom. Agora eu tô no computador, não sei o pessoal aí. Tá bom, gente? Pode aumentar um pouquinho. O problema é que aqui eu não consigo aumentar mais que isso. Esse é o problema. Já tentei aqui e eu não consigo. Deixa eu botar exibir. Esse tamanho acho que tá bom, né? Tá. Eu não consigo. Depois eu vou ter que tentar de outra maneira. Vamos lá, então. Então nós iniciamos aqui no item a denominação de médium psicógrafo e paramos aqui no parágrafo 2º, correto? A alma recebe o pensamento do espírito. Ok? Isso. Ok. Então vamos lá, só para a gente fechar esse trechinho. A alma recebe o pensamento do espírito comunicante e o transcreve. Nessa situação, o médium escreve voluntariamente e tem consciência do que escreve, embora não grafe seus próprios pensamentos. Torna-se frequentemente difícil distinguir o pensamento do médium do que lhe é sugerido, o que leva muitos médiuns desse gênero a duvidar da sua faculdade. Podem reconhecer-se os pensamentos sugeridos pelo fato de não serem nunca pré-concebidos, ou seja, você nunca concebeu, nunca desenvolveu um pensamento sobre o que está sendo descrito no papel. Então você sabe que o pensamento não é seu. Eles surgem à proporção que o médium vai escrevendo e, não raro, são opostos à ideia que este previamente concebera. Podem mesmo estar fora dos conhecimentos e da capacidade do médium. Por exemplo, ele pode estar escrevendo algo complexo sobre a teoria da liberdade, sobre livre-arbítrio, e ele mesmo nunca pensou sobre aquilo ali, nunca dilatou o pensamento naquela direção. Por isso a mensagem vem auxiliar a todos e também ao médium. Mas como ele percebe que a descrição e a forma escrita é muito mais complexa do que ele geralmente tratava o assunto, ele percebe que é algo a mais além dele, né? A grande analogia entre a mediunidade intuitiva e a inspiração. A diferença consiste em que a primeira se restringe quase sempre a questões de atualidade e pode aplicar-se ao que esteja fora das capacidades intelectuais do médium. Por intuição, pode este último tratar de um assunto que lhe seja completamente estranho, né? A inspiração se estende por um campo mais vasto e geralmente vem em auxílio das capacidades e preocupações do espírito encarnado. Os traços da mediunidade são, de regra, menos evidentes. Aqui, de certa forma, algumas formas como está descrito, a gente pode acabar interpretando mal. Eu só queria fazer um comentário aqui rapidamente. Quando ele comenta, se restringe quase sempre a questões de atualidade e pode aplicar-se ao que esteja fora das capacidades intelectuais do médium, ele não está tratando especificamente que existe alguém guiando as escolhas dele, né? O processo de intuição é algo que surge o pensamento, né? E você escolhe.
Claro que a intuição ajuda a guiar o seu dia a dia. Por vezes tem intuição de, peraí, deixa eu checar o pneu do carro. Você não estava preocupado em checar o pneu do carro antes de dirigir. Aí você checou e você percebeu que o pneu estava prestes a estourar, por exemplo. Estava prestes a ter uma falha mecânica. E aí por você ter checado, puxa vida, tive a intuição de checar, né? Então uma coisa bem da atualidade, bem do dia a dia, bem do momento, né? Que ele tá tratando aqui. Mas não no sentido de guiar e controlar o que a pessoa está fazendo. É uma sugestão. Você pode pensar, vou checar o pneu do carro. Aí você fala, eu vou checar, não. Já chequei, já tem 8 dias atrás, está tranquilo. Eu vou assim mesmo. E aí pode ocorrer alguma coisa ou não. Então, só para poder esclarecer isso aqui, né? Podemos seguir ou alguém quer falar alguma coisa? Nós vamos trocar de sala, tá? Pode falar, Luciane, mas eu já vou botar lá o link, tá? Tá ok. Não sei se no grupo tem algum médium psicográfico, né? Que faz psicografia, não sei se tem. Mas no início, a gente, assim que você começa no exercício desse tipo de mediunidade, é complicado para o médium também, porque assim, a mão mexe, às vezes o braço, você sente vontade de escrever, e aí, mas só que às vezes você não sabe, você não sabe se vem os pensamentos, mas você não sabe se aqueles pensamentos são seus ou se são dos espíritos no início. Eu sentia muita dificuldade nisso no início, porque a minha mão pegava assim, mexia o braço, mas o pensamento vinham os pensamentos, mas eu ficava sempre muito em dúvida se aqueles pensamentos eram meus ou não. É só uma colocação que aconteceu comigo. Mas é importante. Roseli, comenta na outra okay. sala, então, que okay. Eu já passei para vocês o link. Perfeito, vamos lá. Essa vai fechar.